A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, eu estou aqui para gravar mais um momento com Deus, um momento de reflexão da palavra de Deus para as nossas vidas. Se você está com a sua Bíblia aí aberta, abram por gentileza no livro de Lucas, capítulo número 19, a partir do versículo de número 1, que diz assim a palavra de Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. E todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Graças a Deus. Queridos, prestem bem atenção que Deus vai falar com você neste exato momento. A Bíblia diz que Zaqueu, um homem, como a Bíblia nos mencionou, um homem de pequena estatura, era cobrador de impostos. Um homem que vivia da cobrança de impostos, que era, louvado seja Deus, muitas das vezes uma cobrança extorsiva para aquelas pessoas que não tinham condições à época. Segundo a história, pessoas ficavam, aleluia, sem ter o que comer, muitas das vezes, para poder pagar um imposto devido, para poder cumprir com a sua obrigação legal. Zaqueu, ele era maioral dos publicanos, ou seja, ele tinha um certo renome e um certo reconhecimento entre os publicanos daquela época. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem muito rico também, tinha muitas posses, tinha muitos bens materiais, tinha muito dinheiro, tinha uma casa grande, tinha, aleluia, uma grande quantidade de bens ao seu dispor. Só que, no entanto, louvado seja Deus, a Bíblia fala que Zaqueu, ele tinha um vazio dentro dele. Ele tinha bens materiais, ele tinha uma herança, ele tinha, aleluia, condições financeiras. No entanto, ele sentia um vazio dentro dele. Vazio esse que só poderia ser preenchido pela presença de Jesus. Querido, já quero abrir um parênteses aqui, neste exato momento, e dizer para você que a felicidade verdadeira você só vai encontrar em Jesus Cristo. Você pode viajar, você pode curtir, você pode sair, você pode fazer o que quiser com a sua vida, mas saiba de uma coisa, que a felicidade verdadeira você só encontra em Jesus. Você pode ter fortuna de comprar o mundo inteiro, você pode ter fortuna de viajar pelo mundo inteiro, de fazer tudo o que você quiser, mas a verdadeira felicidade você só encontra com Jesus Cristo. A Bíblia fala que Zaqueu, mesmo tendo tudo, na verdade não tinha nada. E ele estava disposto a ter uma mudança na sua vida, a receber, aleluia, algo novo na sua vida, a ser transformado pelo poder de Deus. Só que em primeira ocasião, a Bíblia diz que Zaqueu sai de casa naquele dia e vai em direção ao lugar que Jesus havia de passar. Mas eu vejo que Zaqueu, ele não queria falar com Jesus. Zaqueu não estava atrás de chamar a atenção de Jesus. A única coisa que Zaqueu estava disposto naquele momento era olhar para Jesus, era contemplar a sua face, era poder, aleluia, estar perto de Jesus e ver quem ele era.
Zaqueu, aleluia, só queria olhar para Jesus e ver a beleza da sua santidade. Zaqueu só queria olhar para Jesus, aleluia, e contemplar o seu poder, aleluia. Zaqueu estava com tanta sede que ele estava querendo olhar para Jesus. Só que para a surpresa dele, aleluia, ao invés dele olhar para Jesus, quando ele sobe naquela árvore, uma árvore que a Bíblia diz que media até 15 metros de altura, imagine só para um baixinho subir em uma árvore tão alta assim. Para ele, eu chuto dizer que era como um edifício, um prédio grande, porque ele era baixo, ele era um homem de pequena estatura, mas ele se esforça a tal medida, aleluia, para ver Jesus. Eu quero já fazer uma pergunta para nós nessa noite, neste momento. O quanto você tem se esforçado para ver Deus? Será que você tem se esforçado o suficiente para ver Deus, para ficar perto dele, para ter uma vida de intimidade com ele, para ter uma comunhão sincera com ele? O quanto é que você tem se esforçado para, aleluia, chamar a atenção de Deus para a sua vida? O quanto você tem, o que é que você tem feito para, aleluia, você ficar mais próximo, mais íntimo de Deus? Você tem lançado mão de muitas amizades, você tem lançado mão de coisas, de projetos para ficar mais próximo de Deus. Você tem, aleluia, lançado mão de suas coisas para, aleluia, pensar nas coisas que são de Deus. A Bíblia diz que Zaqueu, ele faz isso, ele deixa a sua herança, ele deixa tudo que ele tinha e vai subir numa árvore para olhar para Jesus, para vê-lo, porque ele tinha sede, ele queria ter uma transformação em sua vida. Zaqueu não estava, aleluia, aceitando mais a sua condição. Zaqueu não estava aceitando mais a sua vida, o seu estado interior. Querido, você pode ter muitos bens materiais, pode ter casa, pode ter ouro, pode ter fazenda, pode ter mansões, mas, aleluia, a paz verdadeira, a paz no interior, você só encontra quando está perto de Jesus. Zaqueu, ele precisava ter um encontro com Jesus, precisava receber o renovo, receber uma nova vida, ser transformado. Ele sobe naquela árvore para olhar para Jesus, para sentir a tua presença. E para a surpresa dele, ao invés de ele olhar para Jesus, é Jesus que olha para ele. Sabe por quê? Porque Deus conhece a intenção do seu coração. Deus sabe se realmente você subiu na árvore para ver ele, para sentir a presença dele, ou apenas para, aleluia, matar a sua curiosidade. A Bíblia diz que Zaqueu olha para Jesus, e Jesus ao mesmo instante olha para ele. Jesus dá uma ordem para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar na sua casa. Querido, Deus está dizendo aqui nessa noite para nós: desce depressa. Esse descer depressa significa se humilhar na presença de Deus. Esse descer depressa significa, aleluia, desfazer o nosso eu, o nosso interior, as nossas vontades. Esse descer depressa significa parar de olhar para as coisas desta terra e olhar para as coisas de Deus. Esse descer da terra, aleluia, descer depressa significa se humilhar na presença de Deus, rasgar o nosso coração na presença dEle. Talvez seja isso que você está precisando fazer para que a sua situação venha mudar. Você precisa descer, se humilhar na presença de Deus para que Ele venha mudar o quadro da sua história. A Bíblia fala que Zaqueu, ele desce depressa, porque Zaqueu queria uma transformação na sua vida. Zaqueu não estava mais conformado com a sua vida. Zaqueu não estava mais conformado com a sua situação. Zaqueu não estava mais conformado com o fingimento. Zaqueu não estava mais conformado, aleluia, em gastar, aleluia, todos os seus bens e não ter alegria nenhuma. Zaqueu queria ter uma transformação, uma mudança. E é essa mudança que Deus quer trazer em nossas vidas nessa noite, louvado seja Deus. É essa mudança que Deus quer trazer em você nessa noite. Mas para isso é necessário nós descermos. Eu vejo que a Bíblia nos fala lá em Jeremias, que Deus dá uma ordem ao profeta Jeremias para ele descer até a casa do oleiro. O oleiro estava trabalhando sobre um barro e fazendo, esculpindo aquele barro, até fazer um vaso bonito. Sabe por quê?
Porque o oleiro só vai parar de trabalhar no vaso quando o vaso estiver perfeito. E para ele ficar perfeito é necessário descer, se humilhar, rasgar as vestes. O vaso aí representa eu e você. Quando o vaso está rachado, Deus ele reconstrói. Quando o vaso está quebrado, ele, aleluia, ele quebra todo o resto do vaso e faz um vaso novo. Quando o vaso está, aleluia, rachado, ele vai lá e destrói o vaso, mas ele reconstrói um vaso mais bonito ainda, aleluia. Eis o processo de transformação no vaso. Esse processo que Deus quer fazer em nossas vidas. E quando nós fazermos isso, nós vamos ter um encontro verdadeiro com Jesus. Ele vai visitar a nossa casa, ele vai visitar a nossa família. Ele vai visitar a nossa situação, a nossa prova, o que nós estamos passando. A Bíblia diz que Zaqueu desce depressa. Zaqueu se humilha. Zaqueu agora começa, aleluia, um processo de mudança, de transformação. Mas como todo processo de mudança, de transformação, exige de mim, de você, também acontece outro fato, que quando nós começamos a mudar, outras pessoas começam a observar, outras pessoas começam a ver a mudança que há em nossas vidas. E muitas das vezes pessoas nos dão a total apoio para a mudança, mas muitas outras não. Muitas outras pessoas começam a criticar e a apontar e a dizer: mas ele não era pecador, mas ele não fazia isso, mas ela não fazia aquilo. Foi assim na vida de Zaqueu, meu querido. Quando Zaqueu desce e vai a caminho da sua casa, ao lado de Jesus, muitos daquela multidão começam a apontar para Zaqueu e para Jesus e dizer: não é este um homem pecador? E por que ele anda com este homem? Querido, Deus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, louvado seja Deus. Deus veio buscar aquele que se arrepende dos seus pecados. Quem não lembra daquela passagem que a mulher foi pega em adultério e foi colocada na frente de Jesus? E muitos queriam jogar uma pedra nela. Mas Jesus, aleluia, olha para eles e responde: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Querido, todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Todos nós necessitamos da graça de Deus em nossas vidas. Mas o que é necessário fazer para ter um encontro com Deus é se humilhar primeiramente, rasgar as nossas vestes. Porque enquanto nós estamos fazendo isso, Deus vai visitar a nossa casa. Foi assim que aconteceu com Zaqueu. Jesus agora chega na casa de Zaqueu, em meio a pessoas que apontavam para ele, diziam que, aleluia, que ele era um pecador, que Zaqueu era um homem errado. Querido, não importa aquilo que as outras pessoas têm falado de você, aquilo que as outras pessoas têm dito ao seu respeito. O que importa é o que Jesus pensa de você, o que ele acha de você, o que Jesus tem para você. O que importa é o projeto que ele tem na sua vida. O que importa é o projeto que ele tem para realizar, aleluia, na sua casa, no seu ministério. O que importa é o que ele tem para realizar dentro de você, no seu interior. Não importa o que as outras pessoas têm falado. Se o seu sonho for o mesmo sonho de Deus, saiba que vai se cumprir. Não importa o que as outras pessoas têm falado de você, que você é um fracassado, que você é uma fracassada. Não deixa que o inimigo venha entulhar os seus poços. Não deixa que o inimigo venha parar a tua trajetória, que é bonita, que é linda, que é perfeita, porque é do lado do Senhor, aleluia. Não deixa, para hoje de escutar as multidões que te oprimem. Para hoje de escutar as multidões que falam que você não é ninguém, que você não vai conseguir. E olha para Jesus que diz que você é mais que vencedor, aleluia. Foi isso que Zaqueu fez. Ele não escutou as multidões e foi para casa com Jesus. Chegando em casa, eu observo um arrependimento da parte de Zaqueu. Porque o primeiro passo para o processo de transformação na vida de um ser humano é a humilhação aos pés de Jesus. Zaqueu desceu, Zaqueu se humilhou. E o segundo passo é a confissão dos pecados.
No livro de Provérbios fala: aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança misericórdia. Foi o que Zaqueu fez. Zaqueu agora começa a confessar os seus pecados. Ele chega para Deus e diz: Senhor, hoje mesmo eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa, Senhor, eu tenho, Senhor, extorquido ou pegado algo que não era meu, hoje eu restituo a cada um 4 vezes mais aquilo que eu peguei e defraudei. Quando ele fala isso para Jesus, na verdade ele estava confessando os seus pecados. Ele estava confessando os seus erros. Ele estava confessando a sua situação, o seu estado espiritual. E quando ele confessa, como a palavra nos fala, ele alcançou a misericórdia, porque Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce. Zaqueu, hoje mesmo houve salvação na sua casa, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Querido, o que Deus tem para fazer na sua vida é hoje, é agora. O que Deus tem para fazer na sua vida é hoje. Não deixa para amanhã o que, aleluia, o que você tem para viver com Deus. Viva hoje o que Ele tem para você. Eu não sei se você está afastado, eu não sei se você está desviado do Evangelho, eu não sei o seu estado espiritual, mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: viva o melhor de Deus para a sua vida. Toma uma atitude de transformação, de ser transformado, de ser tocado pelo poder de Deus. Deixa Ele entrar na sua casa. Peça para Ele nessa noite para que você seja tocado, para que Ele visite a sua casa. Louvado seja Deus. Zaqueu agora recebe a visita de Jesus na sua casa. Zaqueu agora recebe a presença de Deus na sua casa. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que não existe diálogo entre Jesus e Zaqueu, mas Zaqueu próprio, ele olha para Jesus e começa a confessar os seus pecados para Deus. Ele começa a dizer para o Senhor: Senhor, hoje mesmo eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, se eu tenho pegado algo que não era meu, hoje eu restituo a pessoa que eu peguei 4 vezes mais. Observe que Zaqueu, quando chegou em casa, já foi confessando para Jesus os seus pecados. Isso está relatado lá no livro de Provérbios. Aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança a misericórdia do Senhor. E foi isso que Zaqueu alcançou naquele momento, a misericórdia de Deus para a sua vida. Zaqueu começa a confessar para Deus: Senhor, hoje eu dou metade dos meus bens aos pobres. Hoje eu restituo aquelas pessoas que eu peguei algo que não era meu. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e apenas diz uma coisa: Zaqueu, hoje houve salvação na sua casa. Aleluia. Hoje houve salvação na sua casa, Zaqueu, creia. Porque o Filho do Homem veio para salvar, para curar, para libertar aquele que estava perdido. Louvado seja Deus. A Bíblia diz: se você crer, será salvo tu e a tua casa. Então creia que nessa noite Deus tem chegado com a salvação na sua casa. Aleluia. Você não pode estar vendo com os seus olhos carnais, mas no mundo espiritual Deus está agindo. No mundo espiritual Deus está, aleluia, contemplando a sua oração. No mundo espiritual Deus está trabalhando, aleluia. Porque desde a antiguidade nós não vimos um Deus como este, aleluia, que trabalha para aqueles que neles esperam. Deus tem chegado na sua casa hoje, meu querido. Comece a confessar para Deus. Eu não sei se você está afastado do Evangelho. Eu não sei se você está afastado de Deus, se você não consegue mais buscar a presença dEle, se você não consegue mais orar, mas nessa noite eu quero profetizar sobre a sua vida e dizer que a partir de hoje a presença de Deus vai estar na sua casa, que ela vai estar na sua vida, que você vai confessar os seus pecados, que você vai se arrepender,
que você vai começar a falar para Deus, aleluia, tudo aquilo que você está vivendo e sentindo, porque Ele quer escutar a sua voz, Ele quer escutar o seu gemido, Ele quer que você desça, louvado seja Deus, porque Ele tem vitória, aleluia, reservada para a sua vida, Ele tem prosperidade reservada para a sua vida, Ele tem mudança na sua casa, no seu familiar. Eu não sei se é um filho seu que está te dando trabalho, eu não sei se é sua mãe, não sei se é seu irmão, eu não sei se é seu esposo, sua esposa, mas eu quero te dizer uma coisa, que Deus Ele muda qualquer pessoa, que Deus Ele muda as estações, quem dirá Ele mudar o ser humano, louvado seja Deus. Creia que a promessa de Deus ainda está de pé, creia que ainda Ele vai fazer algo impossível na sua vida, meu amado, minha amada. Deus sempre tem um momento certo para agir, para atuar. Quem é o homem para dizer a palavra final, porque a palavra final é do Senhor. Oh, aleluia, nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrados. Então creia nessa noite no seu milagre, creia na vida eterna, creia na salvação. E nessa noite a presença de Deus, aleluia, está abundantemente na sua casa, no seu trabalho, por onde quer que você plante, aleluia, a planta dos seus pés, Deus estará com você, aleluia. Creia nisso, creia nesta palavra, creia nesse mover. Nessa noite receba essa mensagem, receba essa mensagem no seu coração. Comece uma mudança hoje. Comece confessando os seus erros para o Senhor. Entra no seu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai em secreto que vê você orando vai te recompensar. Comece a confessar os seus pecados. Abandone hoje o erro. Abandone hoje, aleluia, a queda. Porque Deus Ele não está, aleluia, afim, Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas sim na salvação do justo. Deus hoje quer fazer mudança, então comece, aleluia, confessando os seus pecados, confessando os seus erros e se achegando a Deus, porque, aleluia, aquele que se achega a Deus, Deus se achegará a vós. Nessa noite Deus começa uma mudança na sua vida. Nessa noite Deus começa uma nova história, escreve uma nova história na sua vida. Aleluia, não se conforme com este mundo, não se conforme com as coisas desta era, mas agora seja renovado em nome de Jesus, seja transformado agora no nome de Jesus, seja liberto agora de todo vício em nome de Jesus, seja, aleluia, curado agora de toda doença, de toda enfermidade no nome de Jesus, seja transformado pelo poder do nome de Jesus agora. Sinta a presença dele onde quer que você esteja. Sinta a presença de Deus agora aí na sua casa, visitando a sua família. Sinta a presença de Deus agora aí visitando cada área da sua vida, visitando o seu trabalho. O meu Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite também que está abrindo uma porta. Ele está abrindo uma porta na sua vida nessa noite. Creia nessa porta. Creia que Ele está abrindo uma porta na sua vida nessa noite, meu querido. E você vai viver coisas novas, creia. Coisas novas, o novo de Deus está chegando para você. Receba esta palavra em nome de Jesus. Que você seja abençoado. Que a bênção do Senhor chegue na sua casa nessa noite em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esta palavra. Vamos agradecer a Deus porque Ele tem sido bom. Muitas das vezes nós não sabemos reconhecer essa bondade do Senhor. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Santo Pai, neste exato momento, Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por esta palavra. Deus, que ela venha ficar plantada, enraizada em nossos corações, Deus. Pai, que a partir de hoje uma mudança venha acontecer em nosso interior. Que a partir de hoje, Pai, nós venhamos a ter um encontro verdadeiro contigo, assim como Zaqueu teve, Senhor. Pai amado, que nós venhamos a descer, que nós venhamos a se humilhar na Tua poderosa presença, Pai, para que nós venhamos a ter um encontro verdadeiro contigo, Senhor. Pai, tira tudo aquilo que não é teu, tira tudo aquilo que não te pertence e não te agrada, Pai. Faz uma transformação, Pai. Hoje nós reconhecemos, Senhor, as nossas falhas, reconhecemos, Senhor Jesus, que só o Senhor é Deus em nossas vidas, Pai. Então toma as nossas vidas, toma o nosso interior, toma todo o nosso eu, Pai, e que o Senhor venha preencher o nosso coração com a Tua presença, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Este foi mais um Momento com Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa